às vezes é rápido. Vamos torcer aqui. Começou. Bom, pessoal, antes de passar aqui a palavra para o Patrício, eu sei que vocês estão aí, né, querendo ver a apresentação do Patrício, poder conversar com ele. Eu vou primeiro, né, fazer uma breve apresentação aqui do nosso convidado de hoje, tá? E também falar um pouco, né, dele, um pouquinho do Patrício aqui, só para vocês entenderem, né, a importância dessa aula de hoje, tá? O Patrício é aquilo que a gente, né, eu e Ivaldo, a gente costuma conversar. O Ivaldo é um amigo nosso comum, tá, gente? Só para situar vocês, que demonstra bem aquela diferença entre ter doutorado e ser doutor, tá? O que isso quer dizer? O cara, às vezes, a pessoa, às vezes, faz um doutorado, né, e esquece do resto do mundo, pensa apenas em si mesmo, pensa apenas nas pesquisas, acha que está acima de todos, né? E há aquele que é doutor, que é a pessoa que também tem doutorado, mas que tem um comprometimento com o retorno social da coisa. Ou seja, é uma pessoa extremamente generosa e corre atrás do conhecimento e de passar o conhecimento, né? Então, o Patrício é uma dessas pessoas que se encaixam nesse perfil, né? Tamanha a generosidade dele e que tem pesquisas das mais sofisticadas e interessantes, tá? Sobre aquilo que nós denominamos de Reino do Congo e sobre Angola, tá bom? Vou falar rapidamente aqui, Patrício, se me permite, tá? Antes de eu passar para essa parte, eu quero agradecer em nome de todo mundo que está aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Você muito nos honra hoje com a sua presença, poder compartilhar aí com a gente o seu conhecimento e fazer uma apresentação, né, do seu livro. Eu acho que esse também é um momento ímpar, né, para todos que estão aqui, né, que é a possibilidade que a gente quase não tem de fazer uma discussão com autores e com autoras que escreveram, né, as obras. Que muitas vezes a gente vai para a academia, discute, né, a autora X, a autora Y e tal, não sei o quê, e hoje a gente tem essa possibilidade aqui que é algo bem comum, né, para a gente. Quanto mais com relação à história do continente africano, né, falar com um pesquisador que vem de Angola, que vem de uma outra escola, com uma outra forma de pensamento, que vai agregar aí para a gente muita coisa. Bom, o Patrício Batiscama é professor do Instituto Superior Politécnico Tocoísta de Luanda, Angola, tá? Ele tem aí, poxa, o Patrício é autor de várias obras. Eu vou ler algumas aqui para vocês, tá? Os títulos: O Reino do Congo e a sua origem meridional, Makela Mazombo, Nação, Nacionalidade e Nacionalismo em Angola, Introdução à História das Artes em África. Eu peguei na internet, Patrício, um livro, O Legado de Kimpavita, que seria lançado esse mês. Já foi lançado? Será lançado dia 2. Desculpa, dia 28. Dia 28. Então já tem mais esse livro aí, gente, que será lançado. Então veja a importância do Patrício enquanto pesquisador, né? Sobre a região que a gente denomina de África Centro-Ocidental, né, mais precisamente Congo e Angola. Tem um artigo aqui que eu vou indicar e depois eu vou colocar aqui para vocês o link no chat, tá? Que é um artigo também muito interessante, artigo feito, obviamente, pelo Patrício, que saiu na revista Cadernos de África Contemporânea, que é Beleza Grega versus Beleza Muntu Angolana. Poxa, é uma discussão de alto nível. Sugiro a vocês lerem o artigo,
Acredito que muitos e muitas aqui vão repensar sobre essa questão da beleza, né? O que vem a ser beleza, sobretudo a concepção de beleza que a gente tem, que é uma beleza, né, que se quer universal e que não é. Tá? Sugiro a leitura desse artigo que eu vou colocar aí no chat o link, tá? Para vocês poderem acessar. Patrício, por favor, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado. E você muito nos honra na tarde de hoje. Por favor. Bom, professor Rodrigo, eu começo primeiro por agradecer essa oportunidade. É uma honra receber esse convite e não poderia negar, uma vez que o conhecimento deve ser partilhado e discutido. Na verdade, interessa-me hoje falar durante 30 minutos, acho eu, de forma breve. Aliás, desculpa, bom dia, boa tarde, turma. Não fica bom não cumprimentar. Eu gostaria de partilhar durante 30 minutos convosco uma experiência que eu tive, que levou-me mais tarde a publicar esse livro, que é As Origens do Reino do Congo. Em 1995, eu apresentei um trabalho de fim do curso, mas no final da elaboração, fui ter com meu avô, que foi um grande historiador. Eu perguntei a ele: avô, em que ano foi criado o Reino do Congo? Ele disse-me: não é possível saber. Então, eu como finalista no curso de História, então, coloquei-me a mim mesmo uma missão, impossível, claro, de achar essa data. Daí, o meu trabalho do fim do curso falava sobre as origens do Reino do Congo, cujo livro o resultado da pesquisa. Mas para a aula de hoje, eu gostaria o professor Rodrigo colocar o mapa da África, qualquer uma, para tentar explicar aos meus colegas. Quando nós falamos do Patrício, sim. Quando você começar a ver, me avisa, por favor. Tá? Ninguém consegue me ouvir? Ninguém conseguiu ouvir-me? Estão falando já? Não, estou ouvindo sim. Ah, ok. Pronto. Talvez sim, o terceiro. Bom, eu vou falando, não é? Bom, é essa. Esse mapa é interessante. Esse mapa é a parte da África Central, Ocidental e até Austral. O trabalho, quando nós falamos do Reino do Congo, é a parte ocidental, onde sai um rio no meio, onde está escrito 500 AC, antes de Cristo. Então, é essa parte que desce até onde está escrito Bantu. Então, esse é o espaço da minha pesquisa. E quando comecei a tentar perceber de onde vem o povo que criou, que fundou o Reino do Congo, eu tive que identificar as fontes, quais são pessoas que já abordaram essa questão. Li livros, li o primeiro livro que interessou-me foi o primeiro e o segundo volume de História Geral da África, era para saber a metodologia e as fontes, sobretudo onde poderiam ser encontradas. Por um lado. Por outro lado, peguei os livros que abordavam essa história do Reino do Congo, mas, sobretudo, os artigos científicos, porque o livro, qualquer um pode escrever o livro dele, mas os artigos científicos têm uma vantagem, porque são textos que são aprovados
por uma equipa de especialista que entende da matéria. Então, tive que consultar todos os livros. Todos não, alguns desses livros. Mas não me limitei limitei-me apenas nos livros. Tive que consultar os antigos, relatórios antigos do século XV, XVI, que abordava a história no antigo Reino do Congo, porque o português, quando chegou no antigo Reino do Congo, escreveu algumas coisitas sobre o que ele encontrou, quer padres, quer comerciantes, quer políticos, eles escreveram. Então, tive que ir atrás desses documentos, que eu analisei, li, fiz as minhas anotações, mas também há uma fonte, que é a fonte oral, que é fundamental, porque a língua é uma fonte interessante, sobretudo as línguas banto. Nós chamamos isso caneta, né? Uma lapiseira. Quando eu dizer banana, não é verdade. Se eu posso dizer que não é um computador, não é verdade. É uma caneta, uma lapiseira. Pronto, a língua tem muito disso. Ele identifica algo que todo mundo domina o código e sabe o que ele realmente representa. Então, tive que pegar essas fontes todas que indicava, que falava sobre o Reino do Congo. A primeira fonte que fala das grandes migrações do Bantu, ali temos esse mapa, nós vemos onde está escrito Bantu Homeland. Há uma tese, segundo a qual, na base da arqueologia e da linguística, que indica que o povo que habita toda essa parte do sul da África Central, toda a África Sul do Saara, é um povo dominado pelos Bantu. Não é porque os Bantu não encontraram povo lá, encontraram povo pigmeus, encontraram Khoikhoi, encontraram San, mas eles dominavam a metalurgia, dominavam a indústria, fabricavam armas, tinham um conhecimento da ciência, e eles, ao descer nesse espaço todo, eles conseguiram impor-se por causa do saber, por causa da ciência, por causa de dominar as terras e, sobretudo, ter poder militar. A única coisa que não está correto aqui são as datas. Vamos lá ver, 500 antes do Cristo, isso não é possível. O Bantu começou a descer, ou seja, essa parte que nós vemos aqui, da África subsaariana, onde estão os Bantu, era um espaço com... havia até hoje tem floresta, mas não era muito habitável. Tinha condições muito que não convidava a viver. Mas depois da desertificação do Saara, o povo começou a descer, porque começou a criar-se havia no meio uma floresta, e o povo começou a adaptar, a cultivar, a arrancar árvores e plantar novas árvores, criar novos habitats. É assim que eles começaram a habitar esse espaço. A verdade é que os documentos, ou seja, a ciência nos indica que não, isso aconteceu 2000 anos antes. Chegaram a habitar todo esse espaço todo. Mas, como o Bantu sempre imigrou à busca de boas condições, como nós todos hoje em dia, nós migramos à busca de condições, é assim que as migrações continuam até no século 17, 18 do nossa era. Bom, essa longa introdução poderá nos explicar, vamos perceber a origem dos reis da Mbanza Congo. Agora, o espaço que chamamos o Congo, acho que a primeira imagem, faz favor, não, essa. O espaço que nós chamamos o Reino do Congo é mais ou menos esse. Se você pode ver República do Congo, Congo de Ampanso, depois vem Congo de Amulaza, e no fim é Congo de Ambangla, está um bocado de Angola. Pronto. Seria bom se você visse isso no meu livro, mas vou tentar explicar. Faz favor no mapa que eu explicava, é mesmo essa. Esse mapa, pessoas que vivem hoje em dia em Mbanza Congo, ou seja, no antigo Reino do Congo, vieram do norte, do leste e do sul.
se pegamos a língua Kikongo, que o povo fala, nós percebemos que não há uma percentagem maior do povo que veio do sul, depois veio do leste, e finalmente do povo que vem do norte. Do sul vem cerca de 23% das palavras de língua Kikongo, que indica que não, o povo, essas palavras são origem do sul, onde vem deserto, Kalahari Desert. Se pegamos o 21% das palavras que estão no Congo, nós percebemos que essas palavras vêm de leste, começando mesmo do Quênia, o Zimbábue. Encontramos a fonte dessas palavras. E também há uma outra percentagem, que é 15% a 16%. Eu peguei 5 livros de língua Kikongo e dicionários, e fez esse levantamento, introduzi fui ajudado por um estatística, um especialista em estatística, e criamos um programa para ver qual foi a percentagem, e chegamos a esse resultado. E nós percebemos que o restante de percentagem das línguas, das palavras, foram criados exatamente onde os Bakongos estão. Daí, levou-me a tirar conclusões. É que o reino do Congo foi criado por pessoas que vieram do norte, do sul e do leste. Mas isso não é só não é apenas uma leitura, não é uma leitura definitiva. O que é que eu tive que fazer? Eu peguei a história de Ndingaku e depois Vembanzinga. Ndingaku é o primeiro rei que o português chegou, encontrou e batizou. E Vembanzinga é o filho dele, que também batizou, e Vembanzinga estabeleceu uma ligação, uma diplomacia forte com Portugal e também com a Europa. Isso levou-me a perceber que não, na altura, porque os portugueses, quando vieram, anotaram os usos e costumes. Só que nos usos e costumes que eles anotaram, eu identifiquei um enorme número elevado de leis. E tive que reescrever essas leis em português. Depois, o que acontece? Essas leis, que datam do século XV, já até hoje estão presentes na nossa tradição. Se você ir em qualquer espaço do Congo e encontrar ela falar de provérbios, vai encontrar essas leis que já não são leis, ganharam forma de provérbio. Isso levou-me a dizer o seguinte, a dizer que não, o reino do Congo foi criado por... olha, a tradição diz que o reino do Congo foi criado por 12 linhagens, 12 clãs. E ele explica o reino do Congo como uma mão. Ele diz Makukwa, Matatu, Malambi, Langa, Congo. Se nós olharmos a mão, Makukwa são 3, aqui só tem 2 falanges. Significa que tem falange 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se nós olharmos aqui, são 12 falanges. Isso é a origem dos Bakongo. E tem que multiplicar essas 12 falanges a multiplicar por 12, que dá 144. E o reino do Congo foi criado por 144 tribos. Esses 140 tribos, quando chegaram, cada um tinha a lei dele. E era necessário criar uma lei, um conjunto de leis que congregasse todos eles. E ali que chamaram o país dele Congo. Congo significa o quê? Congo significa dizer país da Assembleia, ou seja, república no sentido que nós sabemos hoje. República, isso tem que os deputados, os representantes do povo estão lá a dirigir coisa que é de todos. Esse é o sentido que eles deram, primeiramente sobre o país dele. Significa dizer Congo, significa país da Assembleia. Mas chamavam isso Nti ya Congo. Nti é que Congo significa país. A Congo significa país Congo. Mas a palavra Nti deriva de um termo, de um verbo que é sika. Significa dizer estabelecer normas, leis. Daí, quando nós falamos Nti ya Congo, estamos a dizer país de direito, de lei e direito. Depois chamaram o país dele Lukongolo, ou seja, é justamente isso. Por quê? Porque elas acreditavam, ainda acreditam hoje, que as 144 tribos, são reunidos
na base de uma lei que faz com que eles convivam na divergência. Esse é o sentido do Congo. Pronto. É assim que criaram o país dele, mas deveria partir de uma divisão territorial. Na tradição Congo, quando você me pergunta, por exemplo, qual é seu nome? Meu nome, Rodrigo, professor Rodrigo, sabe, meu nome é Patrício Baticama. Mas esse não é meu nome, não é unicamente o nome que eu tenho. Nos Bakongo, nos Bantu, existe nome de nascimento. É esse nome que todo mundo me conhece, Patrício Baticama. Existe nome de linhagem. Meu nome de linhagem é Ntumbamvemba Ngoya Kinzinga. Significa dizer, em quarto e Semba, vão me acolher com todo o prazer, vão me dar o espaço para dormir, porque em qualquer parte você encontra os Tumbamvemba. É assim que funcionava. E você poderia viajar todo o território, só levar muitas provisões, porque basta chegar à noite, dirige só numa aldeia, e nessa aldeia você vai encontrar ainda que seja uma casa, onde estão os descendentes dos Tumbamvemba. E também tem o nome também tem o nome da função que eu exerço, porque eu tenho uma profissão, então, quando eu exerço essa profissão de forma pública, levo também um nome. Por exemplo, que sou professor, sou Longi, está Longi, nesse caso. Da iniciação, se eu fui iniciado numa qualquer outra, ou seja, da religião, ou seja, da liturgia, ou seja, da política, eu levo um nome. Daí, como as leis eram muito complexas, era necessário dividir o território, mas na base de uma lei de pertença. Pessoa pertence a uma linhagem e essa linhagem tem direito à terra. As pessoas são... Quando eu nasci, eu de imediato já tinha uma terra, que ninguém pode usurpar a mim. A minha forma de participar nele é defender ele, é participar na política, é participar em todo o espaço que o país territorial que oferece, administrativo ou mesmo profissional. É nesse sentido que, sendo a lei de pertença liga pessoas com as suas terras, é assim que desenharam o território do Reino do Congo, aquele mapa que o professor colocou. Por favor, tenha a gentileza de isso. É por isso no norte tem, em qualquer parte vocês são divididas por 3. Você vê, por exemplo, no norte são Tsundi, no meio está Mpemba e no baixo são Mbamba. É assim que ele criou uma lei, até hoje existe. Tsundi, Tufilantu, Mbamba, Tulambudila, Malo. Significa colocamos a nossa terra no Tsundi e os pés no Mbamba. Significa dizer, Tsundi fica sempre no norte e Mbamba no sul em relação ao Tsundi. E entre os dois, há Mpemba. Mpemba é um espaço onde tem as administrações. Deve haver as instituições, desculpa, deve haver os bancos, onde funcionam os ministros, onde funciona as instituições estão lá locadas. Todos vão lá para buscar os seus serviços. Mas faltava agora eleger quem deveria reinar nesse Ntia-Congo, país de lei e direito. Nesse Lukongo, que é a Assembleia dos deputados eleitos. Para reinar, perante essa divergência, como ele criar um país que funciona na base da divergência, encontraram uma lei que é da exogamia simbólica. A exogamia simbólica significa dizer, quando eu pertenço na linhagem Tumbamvemba, não posso casar com uma mulher que faz parte da mesma linhagem. Tem que casar com uma mulher que faz da outra linhagem. Isso é na relação social. Na relação com a terra, na minha terra, quando eu nasci, o meu tio já tinha me reservado uma terra. E essa terra também foi determinada consoante a relação exogâmica que nós temos com os nossos vizinhos.
é que para maior coerência entre os vizinhos vêm casar nas nossas terras e nós casamos na terra dele. E onde eu vou é uma terra de união. É na base disso que eles estabeleceram uma lei, uma lei política, digamos assim, as normas políticas, quem deve reinar. A primeira norma, eles estabeleceram uma escola, que chama Mbonyangindu. Mbonyangindu é uma escola onde pessoas vão fazer formação de gestão da coisa pública, é ciência política mesmo. Depois, devia haver eleições. Aqueles que devem ser eleitos são apenas aqueles que servem de união, aqueles que são produto de 2, 3 diferentes clãs. Mas para o primeiro rei, tiveram muita dificuldade. Só depois eles encontraram que 144 tribos reúnem-se em 12 clãs territoriais. E depois perceberam que esses 12 clãs territoriais reduzem-se em 3 linhagens. Então, desses 3 linhagens, quem é que tem percentagem de todos os 144? É ali que surgiu o primeiro, era Nanga Nekongo. E quando foi eleito, lhe foi dado o primeiro título, chamava-se Nimia Lukeni. A partir dele, significava dizer, todo mundo que vive em Mbanza Congo, o rei não pode ser oriundo de Mbanza Congo, tem que vir do norte, do sul ou do leste. Por uma razão muito simples, porque a exogamia simbólica indicava para reinar em Mbanza Congo, na capital, tem que ser outsider, pessoa que vem de fora. É assim que conseguimos perceber que os reis em Mbanza Congo, ou no Reino do Congo, é oriundo fora do espaço onde ele reinava. Mas, cuidado, ainda que ele tenha origem fora desse espaço, o modelo das eleições fazia com que o rei não reinasse de forma isolada. Como? Era preciso identificar, nesses 144, era preciso identificar quais eram os candidatos. Poderiam ultrapassar, poderiam chegar até 30 candidatos, não sei qual. Depois passava numa iniciação que primeiro tem que ter curso de direito, tem que saber as leis. Esse é um período que havia alguém que ensinava, a cada etapa, havia 4 etapas. De maneira que, no final, se tiver 30 candidatos, apenas o candidato mais inteligente, mais votado e que domina, ele que realmente devia reinar. Perceba que, no antigo Reino do Congo, independentemente de ser de forma eletiva, quem era um reino de aquilo que Nietzsche falava, de elite intelectual. Só eram os intelectuais que deveriam reinar. O eleito não deveria desfazer-se dos outros candidatos. Ele podia ser o líder, mas os outros candidatos integravam ao seu governo. Isso por um lado. E por outro lado, ele partilhava o poder com um conselho que tinha 144 deputados. Quer dizer, ele tinha um poder e depois havia poder dos deputados. Mas, independentemente disso, havia o poder dos militares. Para congregar a integridade territorial, havia militares que cuidavam disso. Bom, é assim que os militares estiveram lá para garantir que o rei seja oriundo do norte, de leste ou do sul. Bom, o que eu gostaria realmente de vos dizer é que o Reino do Congo foi criado foi fundado por os Bantus, 144 tribos, oriundo do norte, do leste, do sul, e essa origem está ligada à origem dos Bantu. Tivemos o primeiro rei que chamava-se Nanga, mas o título que ele recebeu foi Nimia Lukeni. Nimia Lukeni significa dizer convergência da divergência. Nimi é convergência, Lukenia, que não quer a divergência. Depois dele, nós não temos, como chama isso? Não temos
a informação certa. Temos cerca de 9 reis que reinaram depois dele, mas os nomes dele carecem de outras pesquisas, tem que fazer, tem que verificar, porque na ciência não é o que é que eu acho, digo, amém. Não, não funciona assim. Tem que ter uma informação, verificar essa informação, confrontar com outra informação, tem que ter paciência mesmo, porque isso leva muito tempo. Só depois que poderá chegar à conclusão, que também não é uma conclusão definitiva, que possivelmente terá sido isso e aquilo. Eu acho que, se me permitir, professor Rodrigo, levei muito. Quantos minutos me resta para terminar? Professor Rodrigo. Espera aí, só um minuto. Pronto. É porque travou aqui para mim. Patrício, o tempo é seu. A gente tem a aula, ela dura mais ou menos 2 horas. Você tem ainda muito tempo. Pode ficar. Eu só vou te pedir um tempinho no final para a gente poder conversar, para eles poderem fazer perguntas, se tiverem, para a gente bater um papo. Sim, senhor. Muito obrigado. O senhor está no céu. Bem, muito obrigado, professor. O que é que eu acabei de explicar é tentarmos vermos o que realmente não, o que é que nós, historiadores, pensamos da forma como foi criado fundado o Reino do Congo e como foi estabelecida a lei que indicava a lei sucessoral, por um lado, e também a lei que explicava quem deveria reinar e de onde deveria vir. A minha pesquisa, sobretudo, fundamenta-se na língua, porque eu disse que não uma lapiseira ou uma caneta, ela é caneta, não é computador, é diferente, porque a língua, quando identifica o objeto, é um símbolo que todo mundo domina o código. É ali que eu peguei o nome de Mani, de Mwene, Entino e Totila. Esses nomes, que estão na página 106 do meu livro, tenta nos explicar que quem reinava em Banza Congo não era simplesmente um rei, era um representante e deveria ser eleito, cujo objetivo, ele tinha uma responsabilidade política, por um lado, e também tinha outra responsabilidade, digamos assim, simbólica, simbólica talvez fica melhor, depois eu vou explicar porquê. A responsabilidade política era partilhada com os militares e com a Assembleia. E a responsabilidade simbólica implicava 3 elementos. O primeiro elemento tinha a ver com a sua cultura. A terra é um domínio dos ancestrais. E a terra deve ser dirigida de acordo com algumas leis. Não pode tropeçar lei. Esse é um ponto. E a segunda era de caráter socio-religioso, ou seja, a lei da exogamia simbólica permitia que não todos que viviam numa aldeia tivessem um cemitério coletivo, ou seja, os seus primeiros ancestrais, quando foram mortos, foram lá enterrados. De maneira que o espaço passou a ser um espaço sagrado. É ali que pessoas tinham lá, de forma simbólica, fazer oração, oráculos, festejar e apresentar as ofertas de forma regular. Isso permitia que eles partilhassem o mesmo sentimento de pertença dentro da diversidade. E o último elemento da responsabilidade simbólica tem a ver com o sistema existente da exploração da terra. Tem a ver realmente com a economia, digamos assim. A terra é rica e quem pertence nela não pode ser pobre. Isso é proibido. Aliás, pessoa em que come muito não é uma pessoa pobre. Não é. Pobre na cabeça, porque deve ser instruída. Logo ao nascer, a aldeia responsabiliza-se já para a sua formação.
e faz um compromisso de que um pacto, na altura que é dado o nome na pessoa, faz um pacto que todos vão contribuir para o desenvolvimento dessa pessoa. Aliás, quando o cidadão pergunta quem está contra, e ninguém está contra, então todo mundo abençoa ele, que significa dizer pessoa não pode ser pobre. Então, havia esses três elementos na responsabilidade simbólica do rei. O rei tem que partilhar as riquezas, tem que receber as taxas, os impostos, e depois partilhar com todos. A ideia inicial do país baseia também na pessoa. A pessoa, há pouco tempo disse que não tem que ser quando nasce pessoas, devia até explicar, quando falei dos nomes, de pessoas quando tem vários nomes, devia explicar, não expliquei. Meu nome é Bachica, mas quando nasci, o meu primeiro banho foi dado simbolicamente. Pegaram o osso de leão, pegaram coisas e coisas, não sei o quê, fizeram cerimônias simbólicas e depois deram o meu nome. E todo mundo que estiveram lá aceitaram que eu sou aquilo e havia um compromisso à volta disso. Isso acho que aconteceu de todas as pessoas da minha idade. Atualmente isso praticamente já não vigora. Algumas pessoas ainda continuam, sobretudo nos meios rurais, mas na cidade já não é possível ver essa questão. E esse nome, o que eu tenho é do meu avô. Significa dizer... bom, isso tem várias implicações. O que é que eu quero realmente aqui dizer é, ao aceitar o meu nome, todos que estiveram lá assumiram o compromisso de garantir a minha educação. Ou seja, todo ser humano, quando nasce, ao lhe dar o nome, não pode... significa dizer que esse nome é aceito por todos e toda a sociedade deve contribuir para o meu bem-estar. Quer dizer, o bem-estar no antigo Reino do Congo era fundamental. O rei, quando não consegue resolver isso, é convocado. Bom, por quê? Porque isso está ligado com a produção. O ser humano deve produzir, não pode ser estéril, não. Tem que fazer filho, mas tem que também produzir. Produzir significa dizer ter uma atividade que produz, que traz lucro ao Estado, que traz imposto. Ou seja, o Estado ele paga imposto. Isso não é de agora, isso já é antigo. As palavras até já existem à volta disso. Mas o que é que eu quero com isso tentar explicar, sobretudo no meu livro, da forma está a explicar? É que há um simbolismo interessante que envolve o pessoa com seu local, com sua terra, por um lado. Mas também há um sistema de leis que associa quem dirige com os dirigidos. Essa relação de dirigente, ou quem está a dirigir com os dirigidos são eles que mandam no dirigente. É complicado. Aliás, o símbolo do poder indica que não, o rei levanta o povo, carrega o povo. Não é o povo que carrega o rei, mas é o rei que carrega o povo. Esse é símbolo que a gente chama Moene Congo. Moene Congo é o título do rei, ou Ntinua Congo, é o título, significa que todo mundo que é Ntinua Congo, ou Ntotila, ou Moene Congo, ele deve carregar o povo. Significa que ele é servidor do povo, ele está lá, a sua responsabilidade é que o povo seja rico, o povo seja elevado, o povo não tenha problema. Esse é o sentido do ser rei do Congo. Claro, essa responsabilidade passava a uma outra que é simbólica, que eu expliquei, que é espiritual, que tem a ver com a sociedade e religião e depois econômica. Bom, como você pode saber como isso tinha efeito na sociedade? Isso permitiu que a divergência servisse de ponto de partida para a união. Há uma lei que diz Banabatele Lua. Eu esqueci, logo no início, já estou quase no fim,
logo no início, eu deveria fazer uma referência e tem a ver com a Constituição. Bom, como é que é possível, na altura de criar a Constituição? Quando estou a dizer conjunto de lei, é mesmo a Constituição. Ou são leis da União, conforme eles próprios chamam aí. A lei, no meu livro, esse livro, no segundo capítulo, acho que na segunda parte, está escrito política. Espero que vocês consigam ver. Está escrito política. Dá para ver sim, Patrício? Sim, senhor. E falo logo da Constituição do Antigo Reino do Congo. E nessa Constituição havia, no total, eu consegui resgatar cerca de 21 artigos. Esses 21 artigos não fui eu que inventei. São mesmo artigos que são, até hoje, existem na sociedade como máxima, como princípios, mas são leis mesmo. A característica da lei é obrigar pessoas a comportar-se de uma forma. E nós encontramos também esses princípios, obrigam pessoas a comportar-se de uma forma. E quando nós analisamos de perto essa lei, percebemos que não, isso são leis que estavam a reger toda a sociedade. Aí eu chamei isso a Constituição do Reino do Congo. Não é definitiva, hein? Qualquer outra pessoa pode rever isso e dizer que não é Constituição, é lei qualquer, é isso. Não, a discussão na história é assim. Mas o que eu estava a tentar explicar é que o europeu, quando vem no Antigo Reino do Congo, o português, ele encontra um povo que minimamente estava organizado. Já tinha uma religião, tinha uma ideia do que era um Estado, um país de lei, socialmente estava organizado, economicamente também, e produziu vários textos que hoje, quando vamos consultar, percebemos que não havia realmente uma organização naquela época. Bom, essa é a aula inicial que eu tentei construir. E, na verdade, eu construí essa aula na base do livro As Origens do Reino do Congo, da página 102 até 140. Ajuda-me, o professor Rodrigo. É isso mesmo, é isso mesmo. Era explicar a origem dos reis. Na verdade, no meu livro faço uma pesquisa, uma análise metodologicamente muito densa, tentei explicar isso aqui de forma clara. Eu falo das origens setentrionais, onde pego o primeiro rei, Dom João I, ele foi oriundo do Congo-Brazzaville, Congo-Brazzaville e Gabão, ele é oriundo daquela parte do continente africano. Eu também fiz a pesquisa do filho dele, a mãe do filho dele, indica também que todos eles foram oriundos dessa parte. Mas depois, o que acontece? Depois da morte do rei Dom João I, os portugueses, é assim, dia 2 de abril de 1491, começou o primeiro batismo. O rei foi batizado, todo mundo estava na corte dele, também foram batizados. Só que estabeleceu-se uma lei, estabeleceu-se uma cooperação, e os Congo aceitaram a religião, a educação, por um lado, o comércio, para ele aproveitar da Europa, onde deveria informar ao mundo que não existe o Reino do Congo, tem isso, tem aquilo. E na base dessa cooperação, o português veio estabelecer as igrejas, mas não veio só estabelecer as igrejas, trouxe também... aliás, os primeiros que vieram estabelecer as igrejas, não havia apenas padre, entre eles havia comerciante, havia militar. Logo na primeira leva, levaram muitas pessoas que foram escravizadas. Desculpa. Muita gente que foi escravizada. Agora, o que acontece? Acontece que começou uma
a modificação. Quando o povo entra em contato, há sempre choque, há sempre mudança. E os portugueses diziam que não, bom, pronto, o filho do rei deve, depois da morte do rei, o filho passa a ser rei, o príncipe. Era o conceito europeu. Mas o conceito Congo não era isso. O conceito de príncipe no Congo não existe. O príncipe, todo mundo é príncipe, todo mundo é príncipe. Não é, aliás, há uma família assim que pode concorrer para ser rei. Mas não era que meu filho, não, isso nunca foi. Até chamar, quem é meu direito herdeiro? É meu sobrinho, filho da minha irmã. Nos assuntos públicos, é filho da minha irmã. Nos assuntos privados, são meus filhos que vão partilhar os bens com também os primos deles. Os meus filhos com os primos deles. Mas do ponto de vista público, quem sucede é filho da minha irmã. Mas daí, quando voltamos na lei de exogamia simbólica, percebemos que não, os meus sobrinhos estão em toda parte. Onde eu vou, basta encontrar Tumbamvemba, é minha família. É ali onde posso encontrar os meus sobrinhos. São eles que podem me suceder. Significa dizer, havia rei em toda parte. Não era o filho biológico, não era isso. Mas os portugueses tentaram convencer-me, Banjing aqui, depois da morte do pai, eles iam suceder. Aconteceu o que era assumido publicamente e foi julgado, foi preso e mandaram ele à prisão. Posto lá na prisão, e tinha apoio dos portugueses, levaram lá as armas, não sei o quê, e fizeram com que ele fosse governador naquela província. E com a morte do pai, eles chegaram à noite, do dia para o dia, e proclamado rei. Daí começou a guerra no antigo Reino do Congo, porque a lei não era assim. Era preciso vencer os militares que tentavam conservar a integridade territorial, a integridade social e espiritual e simbólica. Começou a guerra. E desde 1506 até 1665, a Congo nunca deixou de não ter guerra. Depois da morte de Vembanjinga, que morreu em 1543, o tempo passou a ser caótico. O rei eleito, depois de uma semana morto, assassinado, o reino do Congo passou a ser isso. Bom, o porquê? Porque hoje estamos a estudar quais são as razões, mas tudo indica que a lei sucessoral entrou em crise. Bom, era para dizer o quê? Era para dizer que a religião, quando foi instalada, também mudou as instituições, também mudou as leis, reconfigurou a própria sociedade em si. O secretismo nasceu no antigo Reino do Congo, não só do ponto de vista da religião, mas até existia em Mbanza Congo duas cidades, uma cidade europeizada e outra cidade tradicional. Coabitavam, mas também havia sempre conflito. Pronto, esse é o figurino que nós temos para perceber as origens dos reis da Mbanza Congo. Vinham de vários sítios e essa lei entrou em guerra, em crise, e desde lá o reino do Congo entrou em crise. Em crise até 1665, em setembro, 29, 27, 29, quando foi morto o rei Vitakam. Bom, pronto. Essa é a minha aula. Gostaria de começar a responder talvez as perguntas, as curiosidades, se o professor Rodrigo me permitir. Eu gostaria que os outros participassem também. Muito obrigado. Obrigado, Patrício. Ótima aula, maravilhosa. Eu acho que está todo mundo satisfeito e satisfeito aqui. É ótimo a gente perceber, né? E eu acho que você trouxe isso muito bem, Patrício, essa questão da complexidade do Congo, né? E como havia um sistema político, né, tão sofisticado assim, que era uma república, que era algo eletivo, né, que havia funcionalismo público, coisas que na Europa, por exemplo, isso era impensado na mesma época, que faz a gente repensar, né, essas questões.
que a gente vê muito pelo viés ocidental. Deixa eu passar aqui, então, para os nossos colegas de sala, vamos dizer assim. Meninos e meninas, por favor. Tem gente que vai... Eu tenho certeza, Patrícia, que vai pedir para mudar de professor, vai querer que você fique no meu lugar. Então, acho que eu já vou ter que começar a arrumar emprego. Que isso? Então, vamos lá, gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, algo que queira comentar? Por favor, fique à vontade, tá? Pode fazer pelo microfone ou falar pelo chat que eu faço a pergunta aqui sem problema algum, tá? Eu tenho uma pergunta, professor. Por favor, Mariana. Em relação aos termos, às terminologias assim, linguísticas do seu texto, Patrício, o que o senhor recomendaria para a gente que não tem uma base assim, oriunda do ensino médio ou mesmo na faculdade, né, antes? O que o senhor recomendaria? Tipo, os métodos de leitura, escrita ou textos para a gente se situar melhor para compreender os termos? Porque são temas muito interessantes, pelo menos eu achei espetacular, muito interessante em relação aos aspectos que foram apresentados pelo senhor e também os outros autores que a gente está estudando na disciplina do Rodrigo. Então, eu queria, não sei, arranjar um jeito que fosse prático ou pelo menos que fosse mais fácil de entender os termos que não são comuns, né, para a gente que não tem essa base. Seja cultural ou linguística, se o senhor puder dar alguma dica, uma orientação, eu ficaria agradecida. Respondo ou podemos passar na segunda pergunta? Talvez duas perguntas. Não, pode responder, Patrícia, porque aí o resto do povo vai tomando coragem. Bom, mais uma vez, obrigado, minha Mariana. Na verdade, independentemente de ter o meu texto sobre as origens do Reino do Congo disponível na internet, eu vou ver com o professor Rodrigues se eu posso fornecer algum texto para facilitar a leitura, porque são termos bantu, é preciso saber como se escreve, como se lê e o que significa. Isso é fundamental. Eu vou junto com o professor Rodrigo, vamos ver essa questão. Há dois aspectos que eu gostaria aqui realçar. O primeiro é a linguística bantu. A linguística do bantu hoje até já é um curso muito desenvolvido. Poderei indicar alguns textos mínimo para vocês perceberem o que não é. Esse é um aspecto. O outro aspecto, eu vou pegar um capítulo do livro do Teofilo Obenga, vou disponibilizar ao professor Rodrigo para vos facilitar, porque é muito importante. O título do livro dele é Dissertação Histórica sobre a África. É interessantíssimo, para vocês terem uma ideia de o que é África e a importância da linguística na história da África. Bom, o outro aspecto tem a ver com a disponibilidade várias revistas publicam textos interessantes. Eu, aqui no meu rascunho, que eu estava aí a escrever, eu optei dois sites, mas infelizmente está em inglês. Também vou fornecer isso ao Dr. Rodrigo para ver se o professor Rodrigo fornece essa informação de capital importância. E muito obrigado, Mariana, por essa preocupação. É muito fundamental. Eu acho que o livro do Teofilo Obenga, ele poderia ser disponibilizado online. Eu vou ver junto da editora se é possível fazer isso. Caso não for possível, então eu posso disponibilizar
disponibilizar uma cópia ao professor Rodrigo, ele depois faz, como chama isso, faz cópia e depois disponibiliza isso na internet. Assim, Escanear. Escanear, é mesmo isso, escanear e disponibilizar. Eu falei que esses termos aí é com eles. Eu disse. Sim, professor. Obrigado, Patrício. Ô, Patrício, deixa eu te fazer uma outra pergunta aí dentro dessa explicação sua. Sim, esses cursos de Banto, tem esses cursos online que a gente possa fazer a inscrição? Você sabe me dizer? Eu falo lá de Angola, você sabe me informar? Eu montei um curso de Kikongo, Kimbundu e Umbundo. Só que já temos professor, já temos o programa, discutimos o programa. Não sei se ainda há tempo para submeter junto do Ministério para aprovar. Era um curso de 4 meses. No espaço de 4 meses, pensamos que não a pessoa pode falar Kikongo, Kimbundu e Umbundo. O curso tem 2 suportes. O primeiro suporte é o livro, material. E o segundo são a audição. As aulas, as conversas, montamos conversas. Como vai? Uhum. Tudo bem? Vai aonde? O que é que faz? Mas fizemos essas conversas em Kikongo, em Umbundo e Umbundo. Isso em 4 meses, quando a pessoa se for assídua, em 4 meses ele fala Kikongo. Que legal! Agora, estamos à espera que o Ministério aprove esse curso e quando for aceito, vamos ter esse curso, vamos informar esse curso. Porque estávamos a pensar, foi numa conversa com um colega, não me lembro mais quem, em 2018, que me propus fazer aventurar-me nesse curso. Interessei alguns professores, montamos realmente, temos quase 90% ou 85% do material já concebido e escrito, e agora falta, nós apresentamos isso no Conselho Científico, depois as resoluções submetemos ao Ministério do Ensino Superior, depois da aprovação, metemos em marcha. Ele existe, eu posso até fornecer, mas ainda tem que terminar depois ter a autorização do Ministério. Não, mas assim que você tiver essa autorização, né, tiver tudo certinho, me passa, por favor, até para eu passar para todo mundo. Né? Isso, porque eu acredito que você vai ter muito aluno brasileiro. Isso, ainda mais da UF aqui dessa sala. É bem provável. Tá bem, então vou fazer o seguinte, eu estou em Lisboa, quando voltar na próxima semana, no final da semana, eu vou lhe mandar o curso, a concepção e tudo, para ver se começamos já a montar isso em conjunto. Ótimo. A versão digital, não sei como vamos fazer, mas eu poderia te mandar também as gravações das aulas, não sei como vamos fazer, mas eu encontrei uma solução para fornecer assim, para estabelecer esse link. Seria bom, porque muita gente quer. Aquele curso tem quatro disciplinas, ou módulos. Primeiro é a língua, que é a linguística, explicar a teoria sobre a linguística. A segunda é a prática mesmo dessa língua. Você faz escolha, ou Kikongo, ou Kimbundo, ou Umbundo. Você faz escolha. A terceira é a história da África. E a última é ancestralidade, religião e ancestralidade. Então, são esses 4... Caramba! Sim, que interessante! Que legal! Muito bom! Uhum. Muito bom mesmo! Depois eu legal! Quando chegar, eu mando. Pode mandar que eu pego aqui, eu passo para eles e a gente vai fazendo aí para eles se matricularem. Sim, senhora. Sim, senhora. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Vamos aproveitar aqui que o Patrício está aqui com a gente de forma generosa, né? Vamos aproveitar a oportunidade. Oi, boa tarde, professor Rodrigo.
e o professor Patrício. Eu tenho uma pergunta em relação ao batismo. Quando os reis, né, do Congo, eles iam batizar, era realmente porque eles queriam fazer parte do catolicismo ou era meio que uma forma política de, por exemplo, contar um certo apoio, fazer um laço, algo assim? Sim, senhora. Bom, em 1484 foi a Portugal uma delegação Congo. Quem estava em frente era Ngatsuta Sakunevunda, em nome da pessoa. Ele foi negociar quais seriam as áreas da cooperação. Quando voltou, em abril, não, voltou em março, no meio de março, março de 1491, ele voltou já com os católicos, os padres, voltou com o carpinteiro, porque eles definiram as áreas de cooperação, a religião e a educação. A religião vai em conjunto com a educação. É que os reis deveriam ser batizados. E só que na concepção portuguesa, o batismo significava dizer que não, bom, ele é batizado e vai seguir criteriosamente a cultura católica, a dogma, deveria seguir isso. Mas na concepção Congo, não era isso. Não era isso. Era, bom, pronto, vamos servir da religião como um instrumento do poder local, sim, e de cooperação fora. O catolicismo obrigava ele, por exemplo, não ter duas mulheres. Obrigava ele para não ser polígamo, esse é o termo, para não ser polígamo. Só que a poligamia no antigo Reino do Congo não era questão de paixão, isso não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver questão de partilha, pertença de terra. Um rei não poderia ter uma só família, não poderia. Devia ter família, no mínimo dos mínimos, em duas outras famílias. Devia ter em duas outras famílias. Se ele for Ndinga, ele tem que ter família no Panzo e também no Tsaco. Depois vou vos mandar o documento para você perceber isso. Isso significava dizer que ele passava a ser detentor do poder de Tsaco e Mpanzo. Não era ele que tem o poder. Ele apenas pega isso por um lado. Por outro lado, significava dizer que a mulher deveria reinar. A mulher reina de três formas. De três formas. Quando pessoas têm problema na família a resolver, as mulheres ficam silenciosas. Não falam. Quem fala são homens. Mas o que os homens falam não é porque vem da cabeça dele, não. Quando precisa falar, ele diz, dando licença, vai ainda perguntar às minhas manas. As manas vão dizer, olha, você fala isso, 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 isso. Se você não falar o que quer dizer, então você deixa de ser representante dele. Ele próprio elege outro representante, agora você fala. Em caso o primeiro representante não corresponder, o segundo não corresponder, então na terceira tem que ser uma mulher a falar. Porque são as mulheres que mandam, que mandavam no antigo Reino do Congo. Ele mandava através do seu irmão, através dos seus filhos. Bom, e os portugueses, no catolicismo, não fazia sentido por um lado. Por outro lado, o cemitério, o espaço sagrado, esse era sempre o cemitério onde foram enterrados os primeiros ancestrais que fundaram aquele espaço. Era fundamental isso. Agora, o que acontece? Acontece que aliás, o português chama isso São Jorge, havia cerimônias nacionais nas tumbas para celebrar a memória dos ancestrais, para lembrar o compromisso da união e da divergência, para lembrar o compromisso da integridade territorial. E isso acontecia regularmente.
só que é uma missa no cemitério. E para o catolicismo era uma abominação. Já depois de 1587, sim, 87, começa a nascer um tipo de sincretismo. Havia necessidade de incluir algum santo local, ancestrais, como santo. E a necessidade de incluir esse santo dentro da igreja da dogma católica. Ali o catolicismo no Congo ganhou um aspecto local. Ali foi no início. Mas vai ganhar maior força já no século XVIII, no fim do século XVII. No fim do século XVII, a partir de 1666, nasce Kimpasi. 1666, 67, nasce Kimpasi. Kimpasi é uma reunião da elite local, elite política, militar, econômica, religiosa, mas tem caráter religiosa, de fazer um retiro no espaço sagradíssimo, onde eles vão fazer orações, vão ensinar, porque era escola, vão ensinar vão identificar quais são as falhas que o país tem e como resolver essa situação, por lá. E por outro lado, havia sítios, havia manifestações religiosas, cerimônias religiosas. Com isso surgiu uma menina chamada Timpavita, ou Chimbavita. E com ele traz uma teologia nova teologia africana, onde o catolicismo era totalmente local. Ou seja, havia já santo local dentro da Igreja Católica. Havia o espaço sagrado. Obrigado, professor. Esse é o livro, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Havia essa simbiose. O catolicismo ganhou um aspecto local. Mas pronto, a senhora foi morta, foi acusada de heresia. Mas para tentar explicar que não, o catolicismo no antigo Reino do Congo dividiu-se. Aliás, havia uma cidade europeizada e havia outra cidade que conseguiu manter o que chamava cidade tradicional. E essa cidade cooperava, por um lado, mas também havia conflitos também, por outro lado. E na base dessa diferença topográfica, criou-se uma toponomia social, uma topografia social híbrida, significa dizer, ele tinha bocado de um e bocado do outro. E é essa sociedade que começou a liderar, começou a ser a elite política e militar, sobretudo. Isso criou nova configuração social que era herdeira do catolicismo local. Por um lado, alguns ancestrais passaram a ser santos, por outro lado, o tabernáculo foi considerado como foi retomado pelo tabernáculo, que a Igreja Católica não explora muito, mas como esse fenômeno era muito comum, então isso foi reaproveitado. O milagre voltou a algumas pessoas com alguma habilidade começaram a fazer milagre, que sempre foi considerado como feticismo. Mas era aceito localmente. Pronto, o catolicismo no antigo Reino do Congo não tinha nada a ver com o catolicismo português ou europeu. Não. É um catolicismo local mesmo. Eu mostrei aqui, gente, espera aí antes que alguém possa fazer pergunta, um outro livro, né, do Patrício, que está discutindo, né, a Beatriz Kimpavita, que, na verdade, é Nzimba. A pronúncia está correta, Patrício? Simba. Simba. Sim. O S tem que nasalizar o S.
Simba. Simba, sim. Simba. Sim. Ah. No curso tudo isso está explicado. Então vamos fazer. Nós vamos fazer o curso. Sim, senhora, sim, senhora. Vai ser um prazer enorme. Simba é o nome da gêmea, o gêmeo primeiro. Quando vem gêmeos, o primeiro é chamado Simba. Porque pessoas acreditam que os gêmeos vêm do mundo dos ancestrais. Existem 4 ou 5 mundos. Existe o mundo das águas. Esse é o primeiro mundo na cosmogonia Congo. O primeiro mundo é o mundo das águas. Tudo que é líquido é um mundo, um mistério. Onde pode vir espírito da natureza. São espíritos mesmo da natureza, que são do mundo. Ou seja, eles acreditam que no início, o espírito grande, que a gente chama Deus, manifestou-se em 4 ou 5 domínios. O primeiro domínio foi as águas. E o segundo domínio foi o ar. E no terceiro domínio foi o fogo. E o último domínio foi a terra. E há outro subdomínio, que é a criação. A criação é totalmente uma outra criação. Significa que existe o mundo das águas, mundo do ar, mundo do fogo e mundo da terra. Ou seja, as águas, é assim que a gente explica, né? Percebem na cosmogonia Congo. As águas vem o espírito da fertilidade, da vida. E ele é acompanhado com o espírito do ar. O ar que nós respiramos, ele é um espírito na cosmogonia Congo. E esse espírito está ligado a Deus. E o sol, que é o fogo primitivo, é um espírito da transformação. E que, acreditas que não, das águas havia o ar, e que depois do sol as águas secaram e alguma parte ficou terra. Quer dizer, a terra sobressaiu no outro espírito. Quer dizer, Deus, ou seja, quem chama Deus, o espírito primitivo, manifestou-se nesses 4 domínios. E quem nasce, que os gêmeos são oriundos das águas. E quando nascem gêmeos, é preciso fazer um tipo de iniciação, quer a mãe, quer os filhos, mas é uma iniciação sensivelmente religiosa, porque acredita que não, os gêmeos vêm das águas, e a água é o primeiro espírito de Deus. E, então, ele nasceu de Simba, significa dizer, a pessoa acreditava que não, é do oriundo do espírito de Deus das águas. Que interessante. Então, só uma coisa. É a água, deixa eu estou pensando bobagem. É a água que vai fazer a ligação entre aspas, o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Isso. Seria isso? Isso. Eu li, não sei se você concorda, se você tem... Eu acredito que você conheça, porque já é um livro mais antigo. Eu tenho aquele probleminha de não achar livro aqui em casa, que eu já te contei. Sim, sim. Deixa eu só ver se é esse aqui, rapidamente. White McGaffey, que faz um estudo sobre, acho que é religião Bakongo. Sim, então, aí, eu só estou puxando a sua língua aqui para você explicar, viu, Patrício? Porque o que acontece? Pelo que ele fala, né, quando o português chega e tem um encontro com os Bakongos vendo que estão chegando pelas águas, né, pessoas que eram brancas, e eles representando os mortos como brancos, eles automaticamente falaram que os portugueses eram esses espíritos. Isso é verdade? É verdade. É mesmo.
É, E isso está na tradição oral também? isso está na tradição oral, né? Que Tá. legal, que legal, que barato, que maneiro, que legal. Porque quando ele explicou isso, falou assim, não será? Aí agora você confirmando, né? Fica mais... Exatamente. Eu conheço o professor McGuffey, ele já é reformado. Eu conheço a pesquisa dele. Tem trabalho, quem tem conversado com ele sobre esse domínio. Ele passou muito tempo lá no Congo Democrático para perceber isso. Aliás, trabalhou também com meu avô. É? Sim, conheceu meu avô também. Eu estive com ele em 2012, a última vez, em 2012, na Universidade de Flórida. Fui convidado para dar uma palestra. O ele também estava. Foi chamado especialista do Reino do Congo. Havia Thornton, havia Mariana, Marina, havia Marina Souza Melo. Marina de Melo Souza. Sim, sim, também estava lá. Chamaram muita gente a bordo dessa questão do Congo. O John Jazin também. John Jazin fala sobre o batuque da aflição. Sim, conheço a pesquisa dele. Não, não, por favor, termina. Ele desenvolveu... A pesquisa dele é muito importante, porque nos permite perceber hoje em dia o sincretismo, quer com o messianismo em África. Os trabalhos deles são muito, muito importantes. Quer da Marina, quer do Thornton, quer de McGuffey. São trabalhos muito importantes, sim, senhor. Aí eu vou aproveitar, então, já que você está aí falando isso, alguém... daqui a pouco o pessoal vai perguntar, então eu já pergunto aqui. Sim. Por favor, Patrícia, explica para a gente essa questão, você já falou um pouquinho dela, mas explica para a gente essa questão da Beatriz, né, da Simba Vita, Uhum. E essa noção, né, de sincretismo, mestiçagem. Eu acho que é até bom, porque aí eles vão entender essa ideia que você falou para a gente de duas cidades, né, uma mais ocidentalizada e outra mais tradicional, né, e o catolicismo ali no meio, fazendo um diálogo, mas um catolicismo que é do Congo, né? Sim, não é um catolicismo que é da Europa. Dê-me só um momento, vou só atender. Vai lá. Fica à vontade. Pessoal, se quiser fazer pergunta e vocês não quiserem usar o microfone por qualquer motivo, podem fazer aqui pelo chat ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp também, que eu leio, tá? Ninguém responde aqui, nem lá. Professor? Oi, Júlia. Eu teria tipo assim, desde a outra aula, eu gostei muito da matéria sobre oralidade. Aí eu queria saber se com a colonização, com os portugueses, eu queria saber do professor Patrício se teve influência nessa tradição oral e como que, mais ou menos, porque eu me interessei muito eu achei interessante essa tradição oral, porque é muito diferente da nossa realidade. E eu queria saber um pouco mais sobre isso, se teve alguma influência, se Portugal influenciou de alguma forma essa tradição, modificou alguma coisa hoje em dia. Tá, então vamos fazer o seguinte, Júlio, peraí, rapidinho, porque o Patrício não estava aqui. Patrício, sim, senhor. Eu acho que é mais interessante você responder
as questões deles do que a minha, porque a minha eu te mando pelo WhatsApp e aí eu vou te incomodando. A Júlia fez uma questão aqui para a gente, e aí eu vou pedir a ela que repita para você ouvir, tá? Já Júlia, ouvi, por favor. já notei. Ah, você escutou? Sim, senhor. Ah, então, por favor. Bom, não é fácil, responder a essa pergunta. Mas eu vou ilustrar, porque a sua pergunta traz mais duas perguntas nela. Não é só a tradição oral teve influência de Portugal, mas também uma pergunta interna que é o que é essa tradição oral e a própria dinâmica que ele sofreu, por um lado. E, por outro lado, o seu representante, os seus protetores, porque a tradição oral, e também havia protetor, havia uma estrutura do que era a tradição oral. E por isso não é fácil responder, mas eu vou tentar ilustrar alguns aspectos para responder a essa pergunta. Bom, ponto 1. A tradição oral tem uma estrutura que protege a sua integridade, logo à partida, por 3 razões. A primeira é confunde-se a tradição oral com associa-se a tradição oral, não confunde, associa-se a tradição oral com o que com tudo oral está ligado ao sagrado. Ou seja, é uma religião sem religião. Esse é um ponto. E ele viu e também interiorizou que a tradição oral é preservada junto com o sagrado. Esse é um ponto. E o segundo, a sua forma de transmissão é um ato cerimonial, ritualizado, com pendor secular, não é religiosa, mas é social. Secular, que seria melhor dizer secular. E, por fim, a tradição oral passa a ser um espaço do capital cultural. Vamos lá ver. Eu quero ter emprego. Ou vou me candidatar, bom, sou professor nisso, não é? Bom, vou a uma entrevista. Quem estiver a entrevistar tem uma das missões que é saber que capital cultural esse camarada tem. Forma de refletir. Será que ele reflete, analisa, crítico? Será que ele expressa bem a língua? O fio dele é lógico? Ele perde-se ou mantém-se? Esse aqui é o capital cultural. Nós recebemos esse capital cultural. Aliás, Pierre Bourdieu fala sobre isso, a reprodução cultural. Um pai professor pressupõe que os filhos dele vão ser bem rigorosos, leitor de livros, de textos. Pressupõe-se assim, não é? E o espaço da tradição oral servia como um capital cultural. Significa, em qualquer espaço onde você estiver para ser aceito, tem que mostrar esse capital social, a capital cultural, que está ligado com a tradição. O que significa dizer, não era fácil ser Congo e desprender-se da sua tradição oral. Não era fácil. E era coisa das pessoas mais respeitavam. Esse é um ponto. O outro ponto é quando houve confronto com o Portugal, a Igreja Católica, criou-se 2 cidades completamente opostas. Até hoje, isso permaneceu. Eu vou vos contar isso, como é que isso é hoje. Até hoje permaneceu. Na altura, havia 2 cidades. Uma cidade típica a conservar a sua tradição. E a outra tinha escolas, tinha igrejas, era modernizada, digamos assim. Havia contato entre os dois. Diálogo havia, mas não havia só diálogo. Né? Havia conflito, havia relação, na antropologia disse, havia relação de cooperação e relação de conflito. Havia isso. Isso permaneceu ao longo do tempo até hoje. Até hoje, pessoas que estão naquela parte da cidade
tradicional. Não aceita construir, não aceita aceder à modernidade com face de mão, não é bem moderna, não aceita o europeu, ou seja, o europeu não aceita o catolicismo facilmente, não. Hoje em dia, nasceu uma igreja que é Bundu dia Congo. Bundu significa dizer igreja dia Congo, igreja do Congo. É que aquela igreja não tem nada a ver, bom, estamos a chamar isso de igreja, mas é uma religião. Não tem nada a ver com o catolicismo, não tem nada a ver. É a reprodução daquela cidade que não aceitou o catolicismo. Ele preferiu colaborar com o catolicismo. Na outra cidade, até hoje, estou falando agora, há espaço urbanizado, há escola, hospitais, ali sim, você encontra pessoas que, aliás, muitos deles estudaram fora, estão lá a trabalhar, o governador trabalha lá, as instituições estão lá, os bancos, os serviços, as lojas estão lá. E pessoas, quando querem consumir, ele não vai comprar comida da loja, ele prefere cultivar e ele próprio consumir. Quer dizer, essa topografia social, né, de um lado temos o tradicional, do outro lado o urbanizado, que é uma influência da Igreja Católica. Agora, no meio tem o sincretista também. Nasceu a Igreja Quimbanguista. A Igreja Quimbanguista é uma igreja que foi profetizada por um Chimba Vita no século XVIII, no início do século XVIII. Ele disse que não haverá uma igreja independente do Vaticano. E com essa igreja começou uma igreja independente do Vaticano. Depois a outra igreja, que é a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tocuistas. Simão Toko foi um nacionalista angolano que utilizou a religião, mas na forma como o Chimba Vita pregava. Ele participou de forma direta, de forma forte, e participou na luta de libertação. Pronto, como você pode ver, até hoje, existe a parte na Mbanza Congo que aceita o catolicismo ou a religião protestante, mas há o outro lado que instituiu uma religião que não é protestante nem católica e preserva o aspecto tradicional para garantir o sagrado onde é albergado a tradição oral. Só que há um outro problema. Bom, eu agora estou a falar como um crítico. A universidade nos ensina uma maldade de não aceitar nada sem verificar, sem questionar. Esse aqui é o bom. Essa é a beleza da universidade, a beleza do estudo. Nos permite questionar, utilizando método para alcançar. Esse aqui é o bom da universidade. Agora, eu estou a falar como o homem produto da universidade. Há um problema, é que o mundo hoje temos que ver o progresso, o progresso que é muito importante. O Japão dá um exemplo muito claro, China dá um exemplo muito claro. Embora alguns, não estou aqui a criticar o comunismo, mas há muitos efeitos do comunismo deixam muito a desejar, e o mundo atual nem sequer aceita o comunismo. E até a própria linguagem dele, sem todo o simbolismo, ninguém aceita isso, porque é muito bom, pronto. O que eu estou a dizer é que a parte que conserva a tradição deveria evoluir. Eu tenho dado o seguinte, um exemplo. Em vez de manter-se assim, a parte que guarda a tradição poderia pegar química, matemática, química, medicina, todas essas ciências, traduzir isso em língua Kikongo. E começar a ensinar a língua Kikongo, mas também com uma língua que permite os outros saibam, porque o conhecimento tem que ser partilhado. Quando vocês conservam ali, não estamos a progredir, estamos a voltar mais atrás. Essa é a única crítica que eu faço aos conservadores da tradição. Mas, ao mesmo tempo, se você ir a Mbanza Congo, há um tribunal tradicional.
Só quando tem problema, lá, quando tem problemas, não vão queixar no tribunal. Vão lá naquele tribunal tradicional, vão sentar, vão resolver o problema da forma dele tradicional. Há autoridades tradicionais que abordam essas questões com demais e resolvem problemas. Há problema, por exemplo, nem sequer o tribunal convencional consegue resolver, mas ele resolve, percebe? Daí a minha visão sempre foi de investir na tradição, e os conservadores da tradição, nem qualquer um é conservador da tradição. Para ser conservador tem que ser treinado. Tem que ser treinado. É toda a vida. Hoje, Mbanza Congo é patrimônio da humanidade. Mas deveria identificar quais são o conservador da tradição oral. E voltar a instituir uma escola para a reprodução desse, porque aquilo não morra. O que está acontecendo é que está a ganhar novos contornos, em vez de progredir, está mais a voltar. Até inventam coisas que não é histórico, que não é bom. Há um colega meu foi lá, fez a pesquisa, não sei o quê, a leitura, entrevista a algumas pessoas que lhe foram indicadas, e quando ele disse, não, aqueles não são sérios. Por que não são sérios? Porque estão a inventar coisas. História não se inventa, ninguém inventa na história. A história é, bom, aconteceu, está aqui, bom, vamos analisar o que realmente aconteceu e perceber por que aconteceu naquele lugar. Quando você diz que não, apanhei espírito, o espírito me disse isso, agora está ali, as coisas estão mal, ali está mal. Naquele espaço, em 1500, havia escolas, 1500, tipo, 30 até 1600. E 21, 22. Não, 61, 62. Havia escolas. Pessoas saíam de Mbanza Congo para ensinar em Portugal, nas humanidades. Formado em Mbanza Congo para ensinar em Portugal. Havia já condecorados que em Portugal andava de cavalo, com o cruz dele. Ele tinha era condecorados. Tinha... chamava-se isso como, me fugiu, norma da cruz, ordem da cruz, isso. Ele tinha ordem da cruz. Era um senhor, sim, era um senhor. Em Portugal ele já ensinava, até na Espanha já ensinava as humanidades. Dieudonné Richon nos fala o seguinte, que os escravizados do Congo era interessante, e todo mundo tinha preferência a ele. Por quê? Porque ele sabia ler, escrever e fazer matemática. Havia português que levava o escravizado para o Brasil, não sabia fazer cálculo. E pegava Congo para eles ajudar a fazer cálculo, matemáticas. Já no século XIX, logo depois de inventar a máquina de invenção, da impressão, no Congo já existia. Trouxeram isso lá porque foi um novo centro, que ele pensava criar um outro centro para evangelizar, e trouxeram a máquina lá. Em 1624, foram impressos foi impresso chama-se como o catecismo, qualquer coisa assim do catecismo, para catequese, é catecismo em Kikongo, catecismo em Kikongo, esse é o livro. Era um centro do saber, mas hoje não faz sentido regredir. As pessoas não querem lá estudar, não querem estudar. Bom, também há poucas escolas, né? Devemos admitir, o próprio Estado está a fazer esforço para efeito. Mas a tradição, as pessoas agora estão inclinadas para a tradição, em vez de seguir aquela tradição enquanto espaço sagrado, já não estão a seguir isso. Esses são os aspectos para responder à sua pergunta. Já o professor Rodrigo, não sei se alguém tem mais pergunta, posso já responder o professor Rodrigo? É só não é bem uma pergunta, é um pedido, tá, o Patrício? Da Letícia Jacinto. Ela pede, se você puder, não precisa ser agora, pode ser depois, tá? Sim. Depois você passa pelo WhatsApp, eu passo para ela.
indicação de um livro relacionado à tradição oral, o aspecto de crença e ancestralidade. Eu acredito que ela esteja perguntando mais sobre os bacongos. Sim, senhor. Tá? Sim, Obrigado. senhor. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta também, por favor, tá? A gente já está chegando ao fim, tá, Patrício? Sim, senhor. Porque também, Bom, né, você tem que descansar. E aí a gente tem tempo aqui também, porque tem uma resolução da UF que eu não posso ficar com eles online mais do que 50% da aula. sim, sim. Mas pode falar, pode ter tempo ainda. Pode, se quiser responder sobre a Beatriz. Sim, senhor. Em setembro de 1665, morre o Vitacanga na guerra, na Batalha da Anguila. E o Reino do Congo entra em declínio. Como? O Reino do Congo, conforme eu disse, a pertença do indivíduo na sociedade, mas também nas suas terras. Isso conheceu um colapso. E Mbanza Congo separou-se de Mbata. Mbata era onde saíam militares que garantiam a integridade territorial, mas também os padres, os sacerdotes que consagravam os reis, pessoas que cuidavam da educação, das leis, da igreja, ou seja, da religião, e separou-se do espaço administrativo, econômico, e separou-se mesmo. E depois entrou em conflito. E muitos dignitários também foram mortos. Daí, ninguém vivia mais em Mbanza Congo. Ficou vazio. Ali cresceu capim, virou cidade de animais selvagens. Lá no Mbata, conheceu divisões, porque pessoas que poderiam, pessoas que dominavam a tradição oral, a maioria deles foram mortas. Dominava a nível do aparelho administrativo. Era preciso refazer isso. Isso levava tempo. Então, a Igreja Católica estabeleceu uma estratégia para a reconstrução do Reino do Congo, e na base da religião. Mas, ao mesmo tempo, em 1667, o próprio Congo convocaram Kimpasi. Kimpasi é um retiro da elite militar, religiosa, política, econômica, social. Essa elite, ele faz um retiro no Campo Grande, mas secreta. Esse campo é, ao mesmo tempo, escola. Ele ensina pessoas para substituir pessoas que cuidavam das questões públicas, quer nas eleições, quer no professorado. Ele instrua isso, quer os militares, ele instrua. Mas há outra parte que é religiosa. E acontece que já no meio, em 1600 tudo começou em 93. Começou-se a se falar das profecias de uma menina. Mas consolidou-se em 1698. Bom, não temos até muita... Mas quando eu disse em 1698, por causa das informações que nós recebemos quando lemos Sorrento, lemos os padres que escreveram naquela altura. Quando fizemos a leitura, percebemos que não, já existia Kimpasi, e havia uma senhorita, uma menina de 16, 17 anos, que notabilizou-se, que tornou-se chefe daquela Kimpasi, e chamava-se Chimbavita. Ela, com 20 anos, professor Rodrigo, com 20 anos, reuniu os políticos. Com 20 anos, havia guerras entre militares aqui, na guerra civil, uma menina de 20 anos, a liderar pessoas que tinham fé e conseguiram apaziguar os militares. Uma menina com 20 anos, ele percorreu toda a parte do Reino do Congo Central
para falar com aqueles que estavam a ser como pseudo-rei, falso rei, para ele deixar disso e que era preciso repovoar Mbanza-Kongo. Ele conseguiu repovoar Mbanza-Kongo. Uma menina de 20 anos conseguiu convencer os padres. Os padres disseram, não, você não conhece nada da Bíblia. Houve tete-a-tete de debate com o padre Lourenço da Galo, Bernardo da Galo. E, publicamente, ele vencia. O próprio Lourenço da Galo também fala sobre isso. Daí, o pessoal disseram que não, pronto, era preciso reconstruir o Reino do Congo. Mas tudo isso liderado por uma menina de 20 anos. Uma menina. Ele liderou grande militar, liderou grande político, liderou grandes sacerdotes, liderou. E conseguiu reunir o antigo Reino do Congo. Criou todas as condições para que se realizassem as eleições, criou todas as condições para que as Forças Armadas fossem unidas, não separadas, criou condições para que a disciplina militar fosse observada. Esse é o lado. E o outro lado, ele devolveu o pulmão econômico. Ou seja, a economia já não funcionava, mas voltou a funcionar. Havia escravatura, tráfico de escravos. Com ela, isso parou. Uma menina de 20 anos. Ora, os católicos também tinham a mesma missão, que não conseguiam. E uma menina de 20 anos, 21 anos, conseguiu isso. Ali, a menina passou a ser adversário. Era preciso combater ela. Bom, a dona Beatriz criou uma teologia africana. Ele disse que não, bom, o santo não é questão de cor. Se você acha que santo é branco, bom, também existe santo preto. Não é questão de cor. Porque quando nós vamos nos ossos, no cemitério dos ossos, ninguém sabe se esse foi... Não, todos eles são ossos. Então, essa questão de pele não tem nada a ver. Esse é um ponto. Jerusalém é o quê? É cidade da paz, da luz. Está bem. E não é só ali. Se ali é o Jerusalém histórico, físico, Mbanza-Kongo também é um Jerusalém espiritual. O que ele estava a devolver às pessoas? Estava a devolver às pessoas o sentido simbólico de Mbanza-Kongo, onde foram enterrados 12 fundadores simbólicos do Reino do Congo. E ele disse que, bom, ele começou a desafiar a Igreja Católica, isso que foi o mal. Desafiar no sentido de incluir na liturgia católica, ou seja, da missa católica, e incluir santos locais. Ele começou a explicar que o espírito dos ancestrais era necessário conversar. Bom, o padre da Galo, quando ele fala sobre ele deixa claro que era uma senhora feiticeira, porque fazia milagre, ou que enganava pessoas, não sei quando, mas o que é verdade é que ele curava pessoas, pronto, ele tinha dom que ninguém tem, ele tinha, algumas pessoas têm, outras não têm. É um padre que escreve, hein, que ele fez isso, o que não era normal, deve ser no base de uma feitiçaria, ele fez isso, era bruxar. E por norma era preciso encontrar uma forma de condenar ela. É ali que a dona Beatriz fica, ele dizia que ela foi possuída por Santo Antônio de Pádua. Claro, Santo Antônio de Pádua identifica a espiritualidade, a inteligência, ou seja, o intelectualismo. Essa foi a visão de Timbavita. Timbavita olhava o intelectualismo, era preciso os intelectuais locais para desenvolver os saberes locais e com eles subir com o povo. Esse é um. E do outro, não deveríamos esquecer da ancestralidade. Não podemos trocar a ancestralidade com o catolicismo. O que pode fazer é fazer simbiose. É isso que ele fez. Daí ele ergueu uma teologia totalmente diferente. É que para ela, a teologia que os padres utilizavam era para oprimir, era para prender pessoas, vender como escravizados. Era preciso criar uma teologia de libertação sobre isso. E essa teologia da libertação devia fundar-se nos aspectos da ancestralidade.
para renovar, na base dos aspectos do catolicismo, para renovar a religião local. Daí ele cria essa teologia africana que juntava um bocado do catolicismo com os aspectos Congo. É claro, ele tinha muitos seguidores. Até o próprio rei tinha medo de acusar isso, acusar aquilo. A verdade é que quando foi encontrar com uma filha, ele disse, não vamos apresentar o filho com uma criança no colo, então vamos te levar até... Estava no retiro, claro. Grávida nasceu, mas estava no retiro. Então era preciso te levar para o rei para apresentar seu filho. Posto lá, prenderam ela e chamaram o padre, e o padre começou acusou ela, a julgaram ela no Tribunal Congo. Quando foi julgada pela primeira vez, ela não foi condenada. Disseram que não, pronto, a nossa lei não te condena. Agora, a lei que estão aqui a evocar é preciso que haja santo ofício de inquisição. Em Banza Congo isso não existia, era preciso ir a Luanda. Bom, o padre Bernardo da Gallo disse, essa sim era Luanda e vai voltar o Viva. Então fez chamar o Lourenço da Luca, que era o superior dele, e ambos julgaram ele, constituíram o Santo Ofício da Inquisição, julgaram ela, acusaram ela, julgaram ela, condenaram ela e mataram ela. Foi queimada viva. Foi queimada viva. E foi queimada viva como bruxa. Como bruxa. Foi queimada viva. Mas mesmo com a morte dele, mesmo com essa morte, a morte dela, o povo não deixou. O povo não deixou. A teologia dele ganhou mais força. Muita força. A teologia dele foi na base da teologia dele que foi restituída as bases econômica, política do antigo reino do Congo. Ele foi queimado em 1706 e só em 1719 que, com outros reis, que começaram a caçar os seus seguidores e aquilo entrou, deixou. Mas até lá, os reis que reinaram serviram-se da teologia dele para sustentar, para garantir a união, a coesão e a integridade territorial. Como uma menina de 20 anos ou 22 anos, chamava Ntimba Vita, Beatriz, mais conhecida como Kimpa Vita. A história dele é interessante. Só que, quando foi morta, os seus seguidores foram presos, venderam como escravizados e foram vendidos lá no Brasil. É assim que começa a introduzir Santo Antônio. A Robert Silene fala sobre um texto desse, que é interessante. E ali também a ancestralidade no Brasil ganhou outra forma de resistência social. Quando eu visitei algumas casas da ancestralidade no Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, eu notei em algumas, nós encontramos fragmentos do Quimpassi, notamos mesmo. Aliás, quando... É mesmo? Sim. Sim, eu tenho trabalho que, infelizmente, eu não consigo levar avante por causa da pandemia. Eu precisava voltar mais ao Brasil 2, 3 vezes para começar a fechar minha pesquisa sobre como o legado não, esse é o título. A presença da ancestralidade do Congo no Brasil. Mas isso ganhou força a partir de Quimpassi, do Ntimba Vita, por um lado. Nos Estados Unidos também a mesma coisa. Olha que legal. Lá também? Em Cuba, eu vi pessoalmente, fiz essa pesquisa. Aquele livro é que é Carreira, né? O nome dele é Lídia. Fala sobre as religiões em Cuba.
é clássico até, esqueci, né? Que É fala de quem? Paulo. O nome da autora, depois verei isso. Tá. O nome. Ele baseia-se na ancestralidade do Congo. É muito importante. Aliás, a palavra candomblé, a Leda outra vez disse calomble, é mesmo calomble. Que é Bacongo, ou não? Sim, sim, sim. A configuração, sim. Agora, claro, há muitas misturas, sobretudo a África, a Nigéria e Benin levou um novo modelo dessa ancestralidade. Bom, o que é bom, é? O diálogo, o que é muito bom. Mas não limitou-se lá. Em Angola, por exemplo, temos o tocuísmo, que é a Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, tocuísmo. No Congo Democrático temos o quimbanguismo. Simão Kimbangu, o quatrisavô do Simão Kimbangu, pertenceu a Kimpassi. Na época de Kimpavita, sim, pertenceu a Kimpassi. O Simão Toco, ele nasce numa aldeia criada em memória do filho do Timbavita que estava no colo. Bom, há algumas ligações que estabelece entre Timbavita ou Dona Beatriz Kimpavita com Simão Kimbangu e Simão Toco. Bom, esses são trabalhos que andei a fazer ultimamente, falta de tempo talvez, porque tem que juntar atividade administrativa, não é fácil juntar a administração com a ciência, não é? E sobretudo o professorado, não é. Não é. Mas, Patrício, não sei se você sabe, mas eu tenho um dia, professor. Tem uma religião no Brasil que se chama Quimbanda. Quimbanda, sim. Quimbanda, sim. Então, Quimbanda, sim, conheço. Pois é, eu não sei até que ponto isso pode ter uma relação aí com isso que você está falando. Tem sim, senhora. Eu estou a dizer, tem um trabalho já muito avançado, só que não voltei mais a avançar por causa da pandemia. Eu previ a vinda ao Brasil em março de 2000 e agosto de 2000. Não realizou, não consegui lá ir, infelizmente. Mas é assim, né? A nossa nova realidade. Patrício, infelizmente, eu acho que todo mundo aqui vai tá pensando a mesma coisa que eu. Eu vou ter que ser chato, tá? E terminar a nossa aula, tá? Quero agradecer muito, muito mesmo a você, tá? Por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal, né, adorou a aula. Eu acho que engrandeceu muito a nossa disciplina. Muito obrigado. Só um comentário rápido. A Beatriz, aos 20 anos, conseguiu juntar um país inteiro. Isso. Eu, com o dobro de idade, não consigo juntar essas pessoas no WhatsApp. Então, veja como que a coisa anda ruim do meu lado, né? Mas, enfim. Gente, então, eu vou agradecer. Obrigado a todo mundo, tá? Pôde vir. Eu sei que é complicado, porque muitos trabalham, e o horário é outro. Eu vou parar a gravação aqui, tá? Só um minutinho. Assim, então,